Me acompanhe com a câmera aqui, por favor, que eu vou conversar com Tina Cabral. Tina, ela é diretora do NUCAR. Vamos conversar sobre marcação de exames médicos, né? O Cabral aí falou uma palavra difícil, não foi? Não é? Há poucos instantes. Tina, boa tarde para você, viu? Sim. Tudo bem? Tudo em paz. Tudo em paz, graças a Deus. Prazer conhecê-la, viu? Igualmente. Tina, por que se reclama tanto ainda em razão de demora na marcação de exames? Boa tarde, Gilmar. Boa Boa tarde. tarde a todos que estão nos ouvindo. É porque, Gilmar, existe uma crise mesmo no setor saúde que está posta, que não é um caso específico de Aracaju ou do nosso estado, né? A gente tem um desfinanciamento na saúde que acomete, eu acho que o Brasil como um todo. Sim. Mais sim. especificamente sobre Aracaju, né, que nós assumimos o NUCAR, a diretoria do NUCAR, com a posse da secretária Vanesca. Ah, você assumiu agora? Eu assumi em julho. Recente, pois Em julho. Certo. E a gente já tomou várias providências do ponto de vista de sanear um pouco, dar uma nova estrutura por dentro do NUCAR, que é o Núcleo de Controle, Avaliação, Regulação, Auditoria. Exatamente, isso. Né? Então, fizemos algumas movimentações, ainda sem custos, né? Só com organização interna para sanear o sistema. O que seria isso? Organizar essas filas, né? Porque as filas estavam, de certa forma, muito desorganizadas. E quando a gente se deparou com aquilo, nós percebemos que o usuário, naquela forma que estava, tão cedo ou jamais alguns poderiam ter acesso, né? A gente se depara com solicitações onde não existe o CID, que é o Código Internacional de Doença do paciente, Sim. né? Solicitações incompletas, muitas vezes equivocadas. Solicitações feitas o quê? Por médicos? As solicitações, na Sim. verdade, elas são oriundas do consultório médico. Pois não. Né, que precisam fazer a solicitação de forma adequada. Perfeito. E isso todos os profissionais Sim. médicos têm conhecimento disso e fazem. Aham. Mas, inadvertidamente, pode acontecer de não colocar um CID, né, de colocar um CID, muitas vezes, às vezes incompatível, porque o regulador, quando analisa, nós temos médicos reguladores dentro do complexo, que analisam essas solicitações e, às vezes, ficam incompatíveis com a Sim. necessidade do usuário. Sim, pois então, não. o que é que a gente sempre solicita? Ah. Para que a gente pudesse fazer esse saneamento das filas, e fizemos, arrumamos bastante as filas, elas estão bem mais otimizadas do ponto de vista para atender a necessidade do usuário naquilo que ele mais precisa e num tempo mais oportuno. Ainda não é o tempo que a gente quer. Isso é uma determinação do prefeito Edivaldo Nogueira, da secretária Vanesca, que foram enfáticos. Olha, você precisa otimizar muito mais a oferta e quando vê que a gente está com muitas dificuldades, eu quero ser sinalizado para que a gente possa, inclusive, aumentar a oferta naqueles procedimentos que estão mais estrangulados. Sim. Que a gente tem procedimentos que realmente estão mais estrangulados. Quais? Que complicam, às vezes, Cite alguns, por favor. a linha do cuidado do paciente. Certo. Né? A gente tem problemas na ultrassom, né? Por quê? Por exemplo. Por quê? É uma demanda muito maior do que a oferta. Tá? Isso é porque a prefeitura tem para oferecer menor do que aquilo que é procurado. Muitas vezes Tamanho porque a menor. gente também não consegue contratualizar, que hoje é um grande complicador no serviço público, é a gente contratualizar pelo valor da tabela SUS, que é o valor que nós recebemos. Então, às vezes, o contratado, ele não quer fechar um contrato conosco por um valor E da nem tabela sei se compensa SUS. para ele, né? Às vezes não compensa, às vezes ele não quer. Isso é um complicador muito grande no sistema. Aham. Tem procedimentos que, por mais que você queira, você não compra no valor da tabela. Às vezes você tem que ter um adicional, né, para poder comprar. Entendi. Como é o caso de uma ressonância. Certo, mas Tina, quando o atual prefeito de São Paulo assumiu, João Dória, uma das maiores publicidades que ele fez em torno da sua gestão, do que seria a gestão, foi de zerar a fila de exames. Por que não se consegue aqui? Eu gostaria até de ter certeza como é que ele zerou essa fila de exames. Ou está zerando, né? Ou Não está zerando, ou está vai zerar, está tentando, perto né? de zerar. Está tentando. A gente gostaria também gostaria e vamos lutar para diminuir esse estrangulamento. Você não tenha dúvida, eu quero que a população nos dê um voto de confiança que a gente vai tentar trabalhar sempre nesse sentido. Até porque isso é uma determinação mesmo, porque isso já vem sacrificando muito a população. Mas o que é que a gente tem feito? Olha, hoje, o primeiro quadrimestre do ano, só para você ter uma ideia,
se marcou por dia 11 mil procedimentos. Por dia. Por dia. Por dia. Nesse último quadrimestre, nós já pulamos para 16 mil procedimentos dia. Isso não é pouca coisa. Só que a gente tem um problema sério, a gente tem um problema ainda do absenteísmo, que você marca o exame e o usuário não vai. E aqui eu quero fazer um apelo à população. Nós vamos lançar uma campanha na mídia, ainda estamos preparando, mas de antemão já quero aproveitar esse espaço para pedir aos usuários que quando se dirigirem às suas unidades básicas de saúde, eles procurem atualizar o seu telefone. Os telefones deles estão desatualizados. Entendi. Ou seja, para você que está nos assistindo agora, preste bem atenção. Eu entendi claramente. Você vai, então, no cara, então marca o exame. E os seus dados todos ficam ali, RG, CPF e o telefone para contatos. E aí, quando no caso precisa estabelecer um contato com você, aquele número já não é seu, então chama, você não atende, ou porque não está observando, ou não está com o telefone no momento, ou então porque você já mudou o número. É necessário que você atualize. Mudou o número do telefone, volte ao Nucar imediatamente, é isso? Não, e eu gostaria de completar que isso ele faz, ele não precisa ir ao Nucar, Gilmar, ele pode ir na unidade básica, próximo da sua casa. Ele atualiza o seu telefone de contato, que pode não ser dele, mas pode ser de um familiar que ele tem contato. Então, ele atualiza o telefone de contato, atualize o endereço e o CEP. Por quê? Porque agora nós estamos fazendo para tornar mais próximo, por exemplo, os exames laboratoriais, a gente está colocando o laboratório, isso foi um artifício que nós criamos na última semana, ainda estamos na fase de ajuste, em que você não abre aquele inúmero leque de laboratórios. Ele abre o laboratório, se você chega numa unidade básica e o seu CEP está correto, ele vai abrir duas opções de laboratório mais próximo da sua residência. Então, se você mora no Siqueira Campos, você não vai fazer um exame tão distante da sua residência, vai fazer num raio de muita mais proximidade da sua residência. Eu vou perguntar para a gente encerrar aqui o seguinte. Pois não. Por que várias vezes eu tenho recebido reclamações de pessoas que dizem que fizeram os exames, mas só conseguiram cirurgia para depois do tempo de validade dos exames? Por que isso ocorre ainda? Agora nós estamos falando de cirurgia. Exatamente. Cirurgia é outro problema sério que nós temos também. Porque nós temos ainda algumas dificuldades do ponto de vista dos nossos hospitais, né? Hospitais credenciados à rede, são os hospitais filantrópicos, né? Que são os nossos Isabel, São José e cirurgia. E cirurgia, né? Ultimamente a gente tem tido algumas quedas de oferta em alguns prestadores e a gente também não tem uma oferta muito grande por uma série de questões, principalmente essas questões de tabela, de organização do próprio serviço interno do hospital. É bem verdade que a gente tem contado com uma boa vontade dos hospitais filantrópicos, mas isso não está se revertendo ainda como a gente gostaria, do ponto de vista de oferta na área das cirurgias eletivas. E quando é que você entende que nós vamos ter uma solução para esse problema? Inclusive, vamos fazer, provavelmente, até o fim do ano, um intensivo de cirurgias eletivas. Provavelmente nós vamos escolher 2 linhas que estejam mais acumuladas e fazer um intensivo para liberar um pouco as filas. E quando é que nós vamos diminuir muito isso? Eu acredito que nós já estamos trabalhando para isso e eu espero no menor tempo possível. Eu não digo em tudo. Para quem está aflito então, esperando pela cirurgia, o que é o menor tempo possível? Consultas e exames, eu diria que até o final do ano a gente gostaria de equilibrar um pouco mais. Consultas e exames. Não é zerar. Não, zerar é difícil, Gilmar. Né? Sendo bastante sincera, não se zera a fila. As demandas sempre são muito maiores. Sim, e com relação às cirurgias? Com relação às cirurgias, a gente está, inclusive, conversando muito também com a Secretaria de Estado para ver se, em conjunto, a gente consegue minimizar um pouco essa questão das cirurgias eletivas. Né? Perfeito. Tina, foi bom vê-la, foi bom conhecê-la. Muito obrigado de coração. Prazer foi meu. Tá? De coração. Obrigada. Viu?